Boa noite a todos. Com muita alegria que se reúne para mais uma reunião pública doutrinária. Para a gente entrar numa sintonia melhor, pedir o Valci para fazer a parte da leitura. E logo em seguida o Didil, que cantou para a gente aqui, minha patroa, vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. No livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, fotografado por Chico Xavier, capítulo 35, Indagações no Cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar por ele? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? E se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a sua consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém?
Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo-se infeliz? Só puxão de orelha. Vamos pensar na espiritualidade dessa casa, os espíritos responsáveis para que esse momento aqui aconteça, os espíritos protetores, anjos da guarda de cada um de nós, que está do lado de cada um de nós, pedir a Mestre Jesus, a todos, que nos faça se harmonizar com a espiritualidade, com a luz dessa espiritualidade que se encontra presente aqui agora, e que possa ser transformado em energia para o coração de cada um de nós, e que possa se transformar também em intuição para que o Robert consiga colocar todo o ensinamento que a espiritualidade espera que seja colocado aqui para cada um de nós. Cada um de nós veio aqui por um motivo, cada um de nós está aqui por um motivo, de que cada um consiga alcançar as suas necessidades, cada um consiga alcançar o conhecimento que espera receber, e que esse conhecimento possa se transformar em energia, e que a gente consiga transformar isso daí no nosso comportamento, que nós possamos traduzir isso no nosso comportamento do dia a dia, para que qualquer lugar onde estejamos, que nós possamos estar transmitindo a presença de Jesus. Assim seja. Então, meus irmãos, hoje a gente recebe o Robert, irmão da casa. Na semana do Natal a gente teve o Pedro, na semana passada teve eu. Então a palestrante começa agora. Antes foi o Pedro, eu, todo mundo atrapalhado. Agora não, agora é um estudioso. Prestem atenção, o negócio é sério. Tá bom? O Pedro falou que tem até 1h da manhã. Boa noite a todos. Boa noite. Dor e sofrimento. A ideia de falar sobre esse tema surgiu quando eu estava fazendo um estudo sobre o ato do meu arcanjo, e não foi apresentado na palestra, foi um estudo que eu fiz aqui posteriormente, e teve, como é que eu posso dizer, um capítulo inteiro dedicado a isso, que eu resolvi me aprofundar mais e transformar em uma palestra, porque eu acho que é extremamente importante a gente entender melhor como essa questão do sofrimento, que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre a dor. E como eu gosto de começar com uma citação, a citação de hoje é de Leon Denis, no livro Depois da Morte, onde ele diz assim: a dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprende a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo e em que se dissolve o orgulho. Antes de mais nada, para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos conceituar a dor. Vamos conhecer um pouco da dor de acordo com o conhecimento humano. Primeiramente, um dicionário. Segundo o dicionário Hawaii da língua portuguesa, dor é uma sensação física ou psíquica desagradável, resultante de lesão, doença ou sofrimento moral, sofrimento, pena, aflição. Ou seja, segundo o dicionário, ele coloca a dor e o sofrimento como sinônimos. E qual seria a diferença entre dor e sofrimento? Dor seria um estímulo sensorial que sinaliza que há alguma coisa errada, que precisa de atenção e cuidado. O sofrimento é a maneira como vivenciamos a dor, é o peso que damos ao estímulo doloroso. Dor e sofrimento estão, portanto, intrinsecamente ligados. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, afirma o seguinte: a dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos.
Mas como já vimos no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e são uma só e mesma coisa. Então nós vamos aqui trabalhar a questão da dor e do sofrimento como se fosse uma coisa só. Primeiramente, vejamos o que nos diz a neurociência sobre a dor. Na neurociência, dor não é estímulo, mas a experiência consciente produzida pelo cérebro. Dor é uma experiência perceptiva e emocional, resultante da integração, modulação e interpretação central dos sinais, influenciada por fatores cognitivos, emocionais, contextuais e de memória. O corpo vê sinais e o cérebro decide se aquilo será percebido como dor. Ou seja, uma questão da neurociência bem materialista, colocando o cérebro no centro de tudo. E a medicina? Para a medicina, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada à lesão real ou potencial dos tecidos. A dor não é apenas um fenômeno físico, mas também inclui componentes emocionais subjetivos, até mesmo sem uma lesão identificável. A fonte é o IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Já a psicologia nos diz que uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial, fortemente influenciada por fatores psicológicos como atenção, expectativa, emoção e aprendizagem. Emoções e cognições podem intensificar ou reduzir a dor. A dor é inseparável da vivência emocional. Isso segundo a Associação Americana de Psicologia. Vamos falar um pouco sobre filosofia. Eu não poderia citar aqui todas as escolas filosóficas, senão ficaria aqui um mês. Então vamos falar um pouquinho na questão geral da filosofia. Em uma definição geral, dor é compreendida como uma experiência de sofrimento que afeta a consciência, revelando a vulnerabilidade do ser humano, seus limites, desejos, valores e a relação com o sentido da existência. A dor para a filosofia não é apenas um fato físico, mas um problema ontológico, ético e existencial. Segundo Platão, a dor está ligada ao desequilíbrio da alma e à relação com o corpo, surgindo quando a ruptura da harmonia natural entre corpo e alma. Não é à toa que Kardec considerava Platão um dos precursores do espiritismo. Dor de sinal de desordem. O corpo é fonte de perturbação da alma, o verdadeiro sofrimento e o afastamento do bem. Temos também a religião, as religiões cristãs tradicionais, falando sobre a dor. As religiões interpretam a dor como sendo um castigo divino pela desobediência, resquício de um impiedoso ativismo do pecado original. Assim, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e seus descendentes nascem em pecado. Isso gera a figura de um Deus vingativo, antropomórfico. A cultura religiosa ocidental insistia então que as doenças eram um castigo divino, ou forma de advertência ao povo pecador. Doenças incuráveis à época, tal como a lepra e as epidemias que assolavam milhares de vidas, enquadravam-se na visão de um Deus antropomórfico, caprichoso e vingativo, que refletia as características morais do homem medieval, que não via as causas daqueles flagelos na falta de saneamento básico, na alimentação inadequada e no descuido com a higiene pessoal. Aqui, o homem não era a imagem e semelhança de Deus. Aqui era o homem criando um Deus à imagem e semelhança do homem, como ele sempre fez em toda a história da humanidade, por não conseguir compreender a natureza íntima de Deus. Na Idade Média, os homens aplicavam a dor como instrumento de justiça e de repressão, submetendo os condenados a sessões de torturas públicas, acreditando que o povo assim seria educado e obedeceria às ordens emanadas do Estado e da Igreja. Isso daqui é uma figura do toldo de bronze, que era um dos instrumentos de tortura utilizados na Idade Média. Ele tinha uma portinha do lado, o condenado era colocado lá dentro, e acendia uma fogueira embaixo do toldo, e o condenado era assado, queimado, ali dentro, vivo. E a fumaça saía pelo nariz do toldo. Então,
a dor é usada para repressão. Durante muito tempo na nossa história. Tem gente que diz que nós não evoluímos de lá para cá. Evoluímos sim, evoluímos muito. Mas, vamos ao que interessa. Dor e espiritismo. Enfim, o que a doutrina espírita nos ensina sobre a dor? Para a gente começar a entender isso aqui, antes de mais nada, é preciso a gente ter uma visão integral da dor. Nas telas anteriores eu falei sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião. Então, eu faço a seguinte pergunta: alguma dessas correntes de pensamento conseguiu explicar de forma satisfatória, principalmente consoladora, as verdadeiras razões dos nossos sofrimentos? É óbvio que não. Inúmeras correntes do conhecimento humano falham em responder essas questões, pois elas conhecem apenas os efeitos da dor, ou as formas e instrumentos através dos quais ela se manifesta ou é aplicada, mas ignoram suas reais causas primárias, ou ainda, tomam os efeitos pelas causas, e daí nascem todas as concepções errôneas ou incompletas. A ciência explica corretamente o que é a dor, mas não consegue explicar suas reais causas, atacando somente seus efeitos. A filosofia nos ensina corretamente que sempre devemos enfrentar a dor com resiliência, mas não consegue nos mostrar as razões disso. A religião nos ensina corretamente que a dor provém do pecado, mas a atribui a uma vingança de um Deus punitivo e vingativo. E o que é isso? Isso aqui é um banco de 3 pernas. A doutrina espírita é como um banco de 3 pernas. O que mantém o banco de pé é a harmonia perfeita entre as pernas. Caso uma delas fosse retirada, o banco tomaria. Essas pernas, obviamente, são a ciência, a filosofia e a religião. Algumas pessoas tentaram criar outros sistemas, outras doutrinas, ficando só com a parte científica ou com a parte filosófica. Não dá certo. A gente precisa dessa união, dessa harmonia entre ciência, entre moral e entre filosofia. E para poder entender a dor, a gente precisa, antes de mais nada, compreender Deus. Deus na visão espírita. O que é Deus? Questão número 1 do livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, quando eu fiz aula de religião na faculdade e o padre perguntou isso, eu não tive como responder outra coisa. Obviamente que eu fui reprovado. Mas não teve jeito, eu não tive como responder outra coisa. Vejamos então, uma vez que nós sabemos que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, Deus não é um velhinho, tá? Isso aqui é só uma alegoria. Deus não tem forma, Deus é incorpóreo. Sempre deixar bem claro, é só uma forma de fazer uma metáfora do que eu quero dizer. Deus, causa primeira, não primária, causa primeira. Mas uma vez que Deus é a causa primeira, podemos entrar na natureza íntima de Deus, podemos conceber, entender o que é Deus de fato, quais são os seus atributos. Obviamente que todos eles não. Nós não temos nem mesmo sentidos para isso. Mas com a nossa inteligência, com a nossa razão, com o nível que nós já conseguimos alcançar, nós conseguimos ter uma ideia de quais são alguns dos atributos de Deus. Quais são eles? Eterno, obviamente, ele não tem começo nem fim. Imutável, uma vez que ele é perfeito, ele não tem por que mudar. Imaterial, obviamente, ele não pode sofrer qualquer tipo de influência da matéria, até porque foi ele que criou a matéria. Né? Único. O universo não haveria harmonia se existisse mais de um Deus. Onipotente, ele pode qualquer coisa. Onisciente, ele sabe tudo. Onipresente, ele está em tudo. Mas o atributo que eu mais gosto é esse aqui: soberanamente justo e bom.
Como podemos conceber a dor diante de um Deus soberanamente justo e bom? Como um Deus justo e bom pode permitir tanta dor e sofrimento? Fome, miséria? Se Deus é amor, como explicar as guerras, as calamidades naturais, as doenças, as pestes? Tanto sofrimento nesse mundo? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos explica o seguinte: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sim, o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm imposto uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Qual seria essa causa? Os ateus adoram citar essa frase aqui. Dizem que ela foi encontrada numa cela num campo de concentração nazista. Se existir um Deus, ele terá de implorar pelo meu perdão. Como concebemos Deus justo e bom que permite o holocausto? Que permite o extermínio de 6 milhões de judeus? Como? Essa é uma visão extremamente estreita. Essa é uma visão do homem comum. O homem comum tem a sua vida reduzida ao imediato. Ele é emocionalmente ocupado, espiritualmente ausente. Seu mundo é limitado à sua rotina e às suas necessidades. Possui falsa sensação de completude no conforto material. Crê que a vida presente é tudo que existe. O universo ao redor está visível e não exclui. Ele que se exclui do universo o ignora. É tipo o cara da Terra plana, que diante de todas as evidências que nós temos de que a Terra é esférica, ele continua insistindo que a Terra é plana, mesmo que esteja diante dos olhos dele, mesmo que ele veja a sombra da Terra projetada redonda no eclipse, mesmo que ele veja o sol da meia-noite, os polos, mesmo que ele veja os satélites de GPS guiando nossos celulares, ele insiste que a Terra é plana. Da mesma forma, tem gente que vê Deus sob um ponto de vista extremamente material. Acha que a vida é só isso aqui. Não consegue compreender que a vida real não é essa. A vida real é a vida espiritual. E 1 segundo de vida material, 100 anos de vida material, 4,5 bilhões de anos de vida material, que é o tempo da Terra, não é nada perto da eternidade. Não é nada perto da infinitude do Espírito. Só que esse homem que vive nessa bolha, um dia ele acorda. É inexorável. É evolução para todo mundo. A bolha não é proteção. É o isolamento existencial. Até o momento que ela começa a rachar. E aí ele começa a ver o que está acontecendo ao seu redor. Somos imortais. E uma única existência é o piscar de olhos na vida do Espírito. A vida real não é na Terra, e sim no mundo espiritual. Começa a perceber a aplicação da lei de causa e efeito. Entende que todos estamos destinados à angelitude, à felicidade suprema. E ele entende que Deus não pune ninguém. Todos somos os responsáveis por todas as nossas aflições. Deus tem tudo a ver com isso. Foi ele que criou as leis. Nós é que vamos contra elas. Eu costumo usar isso aqui, a metáfora do peso. Essas correntes são o orgulho, o egoísmo, todas as nossas imperfeições que nós carregamos ao longo da vida. E elas vão trazendo consigo esse peso, essa carga pesada. Não tem ninguém ali colocando as correntes dele, não tem ninguém colocando pedra nas costas dele. Ele está puxando aquilo ali sozinho. Ele começou a puxar aquilo ali sozinho e ele está carregando aquilo ali sozinho. E ele só vai se livrar disso a hora que ele quiser. As divinas não punem, elas iluminam. Eu costumo usar também a metáfora do fogo. Se eu aproximo a mão de uma fogueira, eu vou sentir calor.
aquele calor vai ficar incômodo. Vai vir uma voz na minha consciência dizer, não coloca a mão no fogo. Mas se eu sou teimoso e eu coloco a mão no fogo, o que vai acontecer? Eu vou me queimar. Eu posso dizer que foi Deus que me deu uma queimadura como punição? Ou será que não foi eu mesmo que me puni? Eu mesmo que não ouvi a voz da minha consciência? Não foi eu mesmo que transgredi a lei? É como se Deus nos avisasse: se você botar a mão no fogo, você vai se queimar, porque é assim que funciona a lei. Mas a gente vai lá e coloca a mão. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Nós estamos mais próximos dos nossos instintos animais do que dos instintos espirituais. No livro do Vampirismo, Herculano Pires explica que Deus não nos pune, não nos castiga, pois seu objetivo é a evolução, o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades divinas, mas leis, que são todas as leis naturais, e não apenas as leis morais da consciência, constituem-se de ação e reação, que muito bem conhecemos. Conscientemente, portanto, nos castigamos a nós mesmos, desencadeando com nossas ações inconscientes as inconscientes reações das coisas e dos seres. Ação e reação. Terceira lei do Sir Isaac Newton. Para toda ação há sempre uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Se eu der um soco naquela parede ali, com uma força de 5 litros, aquela parede vai exercer a mesma força sobre a minha mão. E o que vai acontecer? Eu vou quebrar os dedos. Ação e reação. Não tem jeito. Assim como na física, na vida moral não há punição. Há consequência. Quando Newton observou a maçã caindo, a maçã não estava sendo castigada. Ela só estava obedecendo uma lei. A lei da gravidade. Para tudo há uma lei. Inclusive para a dor. Inclusive para o sofrimento. É assim que o Espiritismo nos mostra quem de fato é Deus. O Espiritismo mata o Deus antropomórfico, punitivo e vingativo criado pelos homens e nos apresenta Deus como a inteligência suprema, a misericórdia infinita, a justiça e a bondade soberanas. A doutrina espírita dilata a nossa compreensão a respeito de Deus, deslocando do campo moral humano, raiva, vingança, punição, para o campo das leis universais. O sofrimento não vem da vontade de Deus, mas da desarmonia com as suas leis. Assim como a gravidade não pune quem cai, o fogo não pune quem se queima, Deus não pune quem sofre. Olha, o que é então a dor na visão espírita? Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 241, ele responde à pergunta: onde mora o auxílio para a nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo indispensável, e a redenção de espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas. Jean-André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz que a dor é o grande e abençoado remédio, e educa-nos a atividade mental, estruturando as peças de nossa instrumentação e podendo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino. O mestre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, no livro Depois da Morte, diz que a dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a nos concentrarmos para refletir e força-nos a domar as paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Já no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon nos diz: a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne
para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. O grande espírito Victor Hugo, autor do Concurso de Notre Dame e de inúmeras outras obras, escritor francês famosíssimo, e que se dedicou muito à causa espírita, porque ele sofreu demais em vida, no livro Almas Crucificadas, que ele nos deixou através da médium extraordinária Zilda Gama, ele diz que a dor é moeda luminosa, com que todos neste homem podem conseguir a salvação perene da alma, o resgate de todos os delitos. O mesmo Espírito, no livro do Calvário Infinito, diz que a dor é o lapidário da alma, e unicamente seu cinzel destrói os vínculos, tira-lhes as escabrosidades, adelgaça, dá-lhe polimento, e facetas que a tornam diamante divino e vivo que o é, luminosa e resplendente. Bom, então a doutrina espírita só fica falando bem da dor. A dor é bom sofrer, é bom sentir dor. É isso? Todo mundo aqui falando bem da dor? Como é que pode uma coisa dessa? O Espiritismo faz apologia à dor? Não. Desde que renascemos até a desencarnação, estamos sempre diante da dor e do sofrimento. A doutrina espírita não faz apologia da dor, apenas nos esclarece os porquês da dor. A dor existe, a doutrina explica. O sofrimento decorre da condição material, não da essência espiritual. Assim, a dor pede compreensão, não glorificação, nem medo. No livro A Gênese, o codificador explica que, tendo o homem que progredir, os males aos quais se acha exposto são estimulantes para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar os meios de evitá-los. Se nada tivesse a temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. Seu espírito se entorpeceria na atividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que impele o homem para frente na cena do progresso. O homem jamais teria inventado o automóvel se fosse confortável ir de uma cidade a outra a pé ou no lombo de um burro. Jamais teria inventado o avião se não fosse extremamente desagradável levar meses a bordo de um navio. Não teria inventado a medicina para curar das enfermidades. Não fosse a dor, o homem não teria nem criado fogo. O homem não teria saído da caça para matar sua fome. Não fosse a dor, nós estaríamos nas cavernas. Por isso o codificador afirma que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. Leon Denis explica a mesma coisa. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que é para os indivíduos. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos. Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que obrigou o indivíduo a procurar seus semelhantes para se associar. Foi da vida comum, dos sofrimentos comuns, da inteligência e labor comuns que são toda a civilização, com suas artes, ciências, indústrias. Em virtude da ótica da doutrina ser essencialmente otimista, a dor e o sofrimento deixam de ser interpretados como castigos para assumirem o papel de instrumentos de aprimoramento necessários ao processo de evolução. A existência tem um sentido muito mais amplo, pois aprendemos que todas as criaturas foram concebidas com um destino marcado, a perfeição, a angelitude. No livro Céu e Inferno, Kardec nos fala sobre o código penal da vida futura. E ele nos ensina que o sofrimento é inerente à imperfeição. No nosso atual estágio evolutivo, no planeta de provas e expiações, o sofrimento faz parte de nossas vidas, porque nós precisamos dele para nos colocar no rumo da evolução. Toda imperfeição, assim como toda falta dela resulta, traz consigo o próprio castigo e suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Dor física e dor moral.
nós precisamos conviver todos os dias com esses tipos de dores. No livro Consolador, da questão 239, Emmanuel responde a essa pergunta: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E ele diz: podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como uma dor de ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus religiosos deveres, seja como expressão expiatória, como natureza material do dono, ao dono de um organismo. Mas, toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é uma essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das aquisições da morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. O que é a dor moral? Bom, não lembro que esse aqui eu me expliquei no André. O convívio com um parente difícil, no caso, a sogra. A paciência ser requisitada diante do cônjuge incompreensível. A dificuldade de educar e encaminhar para o bem o filho rebelde. As pressões exercidas pela chefia do trabalho profissional. O sofrimento dos filhos com a teimosia do pai idoso que precisa de ajuda e não admite. A traição de alguém muito amado em quem depositava com irrestrita confiança. A perda precoce de um ente querido vitimado por acidente, suicídio ou doença incurável. Quem nunca passou por esse tipo de coisa? E muitas outras mais que eu nem preciso citar aqui. Medos, angústia, vícios, culpa, ansiedade, egoísmo, decepções, insegurança, desespero, raiva, inveja, estresse, entre outros. Causam dor moral. A dor moral causa um desequilíbrio no espírito. O desequilíbrio do espírito causa um desequilíbrio na máquina orgânica, no corpo. O desequilíbrio na máquina orgânica causa a dor física. E a dor física muitas vezes causa medos, angústias, vícios, culpa, ansiedade. E isso fica um ciclo. Tanto a dor física como a dor moral mostram que algo não está bem e precisa ser corrigido. Mas como funciona o mecanismo da dor? Vamos entender um pouquinho sobre o pensamento e perispírito. No livro Obras Póstumas, o codificador nos explica: pode dizer-se que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Vamos ver o que o codificador quer dizer com isso. O que é o pensamento? Para as neurociências, o pensamento é visto como uma função cerebral, resultante de conexões neurais complexas. É a atividade elétrica e química das redes neuronais que gera a experiência subjetiva de pensar. Em resumo, para a ciência materialista, o pensamento seria uma secreção do cérebro, tal como a bile é uma secreção do fígado. Isso daí um termo Kardec que eu gostei muito. Né? Só que a bile a gente consegue pegar, manipular. Né? Alguém já tentou pegar um pensamento na mão? Ver como é que é? Difícil, né? Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, veríamos a matéria bruta pensar. Ora, como ninguém nunca viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, há de se concluir que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos, com o auxílio dos quais o homem manifesta o seu pensamento. O pensamento não surge no cérebro. O pensamento é um atributo do espírito e o espírito se utiliza do cérebro para expressar o seu pensamento. Na Revista Espírita, de 1864, Kardec diz que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O pensamento atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar.
Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz diz que o pensamento é força criadora, emitindo radiações sutis, de que se incorporam as correntes da vida, ajustando-se por afinidade vibratória. Atenção nesse vibratório, as faixas de matéria correspondentes. E o que é o perispírito? O vocábulo perispírito foi empregado pela primeira vez por Allan Kardec na introdução na questão 93 do Livro dos Espíritos. Assim como o germe de um fruto envolvido pelo esperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Assim nós temos a essência, que é o espírito, o corpo sem material fluídico, que é o perispírito, e o corpo físico, que é o corpo. Entre o espírito e o perispírito nós ainda temos o corpo mental. Entre o perispírito e o corpo físico nós ainda temos o duplo etérico, mas eu não vou entrar nisso para não complicar mais a situação. Mas, basicamente, o perispírito é o veículo do pensamento. E é nele que nós criamos todas as nossas dores e todos os nossos sofrimentos. O perispírito é o envoltório sem material que serve de intermediário do espírito do corpo físico, retirado do fluido cósmico universal. Ele transmite as sensações do corpo ao espírito e as ordens do espírito ao corpo, além de conservar a individualidade após a morte. Atua também como molde para a formação do corpo físico por ocasião da reencarnação. Por isso que ele também é chamado de modelo organizador biológico, Hernando Marques Andretti. No livro dos Próximos, continua dizendo Kardec, como função primordial, o perispírito é o veículo de transmissão das impressões fisiológicas, sensações e percepções psicológicas. No livro Perispírito, que é uma verdadeira bíblia, grosso pra caramba, Zalmino Zimmermann fez um estudo maravilhoso sobre o perispírito, diz que tem-se então que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, sem matéria, assim se apresenta porque necessariamente vibra numa frequência mais elevada que a do corpo denso, apresentando, não obstante, células, tecidos e órgãos, a servirem no processo de reencarnação como matrizes dos correspondentes biológicos em outra dimensão vibratória. Na verdade, cada tipo de célula do corpo físico é a imagem da respectiva célula do corpo espiritual. Isso aqui André Luiz nos explica bem detalhadamente na sua aula também. Já no livro Roteiro, Emmanuel diz que formato de substâncias químicas que transcendem a série de estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. É nesse ponto que eu quero chegar. Matéria e vibração. Na física clássica, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, formada por átomos e partículas fundamentais. Na física quântica, partículas subatômicas são vistas como ondas, ou seja, vibrações de campos fundamentais. Tudo no universo é energia em movimento. Quando a gente vê um átomo, um elétron, um próton, uma partícula subatômica representada por uma bolinha, na verdade, não é uma bolinha, são ondas de energia. Toda matéria é energia. O fluido cósmico universal é energia. E toda matéria que existe é uma modificação, é uma vibração diferente. Einstein nos explicou que a matéria é uma forma de energia condensada formada de partículas subatômicas que não são corpúsculos sólidos, mas sim campos quânticos vibratórios, ondas. É o que nos ensinou Antoine Laurent de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O estudo desse cara que criou a química moderna. E o que isso tem a ver com o estudo da dor que nós estamos fazendo? Kardec nos explica em A Gênese que a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo sutil que nenhuma impressão dos causos dos sentidos, entretanto é sempre matéria, ainda que em estados diferentes. Vejamos, como exemplo, os estados da matéria. No estado sólido, tomando por exemplo a água, as moléculas estão mais próximas, elas estão vibrando numa velocidade bem menor. E por elas estarem mais próximas, elas ficam rígidas. Já no estado líquido, elas estão vibrando numa velocidade maior. E por isso elas perdem a solidez. Já no estado gasoso, a velocidade, a vibração é tão grande que essas moléculas se separam e acabam se dispersando pelo ar. Tá? Não há surpresas sólidas na matéria,
Existem vários. O plasma, o quarto estado da matéria, existem outros até inferiores ao sólido. O fato é que a ciência toda hora descobre um estado da matéria novo. Mas é justamente isso que causa as nossas doenças, por incrível que pareça. O Espiritismo e a física moderna afirmam que massa é energia condensada e que toda a matéria vibra nas frequências diferentes. Portanto, não há ruptura de espírito, perispírito e corpo, mas continuidade vibratória. Existe uma matéria que vibra, que liga todos os corpos, mas ela vibra de uma maneira que nós não conseguimos ainda detectar, nem sentir. Não no nosso estado atual de evolução. E aí eu tenho que falar sobre a força do pensamento. Ele não é abstrato, ele é uma força real que emite energia mental e atua diretamente sobre o perispírito. Podemos dizer que o pensamento é modelador de matéria sutil. Se elevados, organizam, harmonizam e elevam a vibração. Eles limpam o perispírito. Uma pessoa espiritualizada, bondosa, você chega perto daquela pessoa, você já sente energia positiva. É essa vibração que ela emite através do seu perispírito. Por outro lado, se for uma pessoa desequilibrada, pensamentos desequilibrados desorganizam, densificam e perturbam a vibração. Mancham o perispírito. E aí que você vai entrar em contato com aquela pessoa de energia negativa que contamina todo o ambiente, que você não consegue nem chegar perto, que você se sente mal, que você passa mal. Aquela pessoa seca a pimenteira, né? Aquela que só de lá com uma planta faz a ponta puxar. É isso. Energia, matéria, vibração. Nós estamos aqui envoltos no fluido cósmico universal. O pensamento é matéria. Então, quando você deseja o mal de alguém, você está vibrando uma matéria que está lesionando seu próprio perispírito. Você acha que você pensando que uma pessoa, desejando mal para uma pessoa, você está fazendo mal a ela? Você pode até fazer, mas você vai estar fazendo você também. É assim que funciona a lei. Da mesma forma, se você desejar alguém, você vai estar limpando o seu perispírito, você vai estar criando energias positivas que podem até ajudar a curar alguma enfermidade. No caso da energia negativa, pensamento é vida. Pensamento traz enfermidade. A mancha nada mais é do que uma região de desarmonia vibratória. Quem não lembra do exemplo da mulher com 58 manchas no nosso lar? André Luiz nos explica que ela queria entrar na colônia espiritual. Ele não conseguia ver as manchas, mas o mentor não deixou ela entrar. Essas manchas representam condensações políticas resultantes de desarmonias vibratórias criadas por desequilíbrios morais, emoções inferiores persistentes, hábitos mentais nocivos cultivados durante a última encarnação. Segundo o relato, ela matava crianças, ela praticava infanticídio, ela esmagava crianças recém-nascidas, praticava abortos. Foram 58 vidas tiradas. E ela nem mesmo se arrependia, ela achava que ela estava certa. O estado vibratório dela era tão perturbador que não teria a menor condição de ela entrar na colônia. Ela mesma se sentiria mal e acabaria atrapalhando a harmonia. Obviamente, ela não está condenada ao inferno. Obviamente, ela tem jeito. Mas ela precisaria, como precisou, de tratamento. Vai precisar se arrepender, vai precisar espiar e vai precisar reparar cada uma dessas faltas, porque tudo na lei divina é cobrado. No livro A Gênese, Kardec dedica um capítulo inteiro, falando sobre a ação do pensamento, sobre as propriedades da matéria, sobre o pensamento do perispírito. Ele diz: sendo os fluidos um veículo do pensamento, pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como no ar, ondas e vibrações sonoras. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas desse último.
executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como um quadro, tal qual se desenrola no espírito. Então, muita gente pergunta, eu tive a intenção de desistir. Beleza. Melhor do que ter intenção e fazer. Mas está certo? Tá não. Quando você planeja trair, quando você planeja matar, você está criando aquele campo fluídico no seu perispírito, você está vibrando e aquela intenção fica impregnada em você. Não pensem no mal. Quando vocês pensarem no mal, em trair, em fazer qualquer tipo de coisa errada, imediatamente peçam ajuda ao alto. Façam uma oração para tentar impedir aquela vibração, para tentar limpar o perispírito na hora, para não deixar aquilo ali se espalhar, porque se você ficar remoendo, eu vou matar, ele vai me pagar, você vai criar uma doença em você mesmo que você não chegue lá aos finalmente. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem em volta do fluido. Que uma alma pode ler em outra alma como num livro e vê-lo como é perceptível aos olhos do corpo. Meus amigos, no plano espiritual, todos nós estamos nus. Nós não podemos esconder nada. A mulher das 58 manchas não conseguiu esconder. Nós também não poderemos esconder. Então, se nós temos manchas, vamos tratar de cuidar dessas manchas aqui agora, para a gente não pagar amigo quando chegar lá do outro lado. Quem explicou muito bem isso aqui foi Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras. Ele disse: o espírito imortal é um fotógrafo, assim como Kardec explicou, né? Cada gesto de bondade e de maldade, de equilíbrio e desequilíbrio, é registrado como uma fotografia no seu perispírito. Cada fotografia que você tira é uma força que você incorporou. Se eu peguei um punhal e tirei a vida de alguém, eu tive uma fotografia tenebrosa que ficará incorporada ao meu perispírito. Por um mecanismo absolutamente sábio das leis divinas, eu emito ondas de assassinato onde eu estiver. Eu respiro homicídio. Os que lesaram financeiramente os outros, eles emitem ondas de lesão. Se um indivíduo for um político corrupto, nós vamos saber. Se ele for um assassino, nós vamos saber. É como faros de um cachorro, né? Ele não consegue descobrir onde estão as coisas. É como se nós tivéssemos um sentido extra. Claro, aqui na carne, a carne entorpece os sentidos. Mas fora da carne, nós conseguimos ler as pessoas, simplesmente pela energia delas. Basicamente, tudo que você pensa ou faz fica gravado no seu perispírito. E é isso que causa as deficiências físicas e mentais. Na maioria das vezes. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, afirma que toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático, ou perispírito, que ele também chama de psicossoma, no termo científico, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático, ou seja, no corpo, no veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Quando uma pessoa nasce com deficiência física ou mental, geralmente o órgão afetado já foi causa de sua falência espiritual, ou seja, ela foi mal utilizada no pretérito. Assim, poderá voltar com aquele mesmo órgão lesado para expiar as faltas cometidas. Não é punição, é causa e efeito. Sabe quem foi que explicou isso para a gente muito bem? Aquele cara ali que está abraçando Kardec, o mestre. Tem muita gente que diz que a Bíblia não fala de reencarnação. Mentira. É o que mais tem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É tão óbvio, é tão escancarado que muitas vezes eles têm que maquiar a tradução para tirar o sentido original. Eu vou deixar aqui duas citações claríssimas. Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti.
melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois seres lançados na hiena. Mais claro do que isso daqui, impossível. Se eu usei mal o meu olho, eu entro na nova vida sem esse olho. Porque se eu entrar de novo com esse olho, eu vou usar mal o olho de novo. Eu já tive diversas oportunidades, diversas vidas, com os dois olhos funcionando bonitinho. Só fiz besteira com eles. A minha mão, lá, bonitinho, só matei, só roubei. Então vamos vir sem a mão. É assim que funciona a lei da reencarnação, que não é punição, é aprendizado. Na outra passagem, a do cego de nascença, em João 9, capítulo 1 a 3, os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Ora, como é que um homem poderia pecar para que nascesse cego? Se ele nasceu cego, onde ele poderia ter pecado? Obviamente que ele estava falando de reencarnação, de outra existência. E Jesus responde: nem ele pecou nem seus pais, mas seus pais que se manifestam nele as obras de Deus. Ou seja, a reencarnação não é para pagar pecado. Reencarnação para se redimir diante das leis divinas. Isso daí poderia ser que nem mesmo fosse uma expiação, poderia ser uma prova, poderia ser uma missão, também acontece, né? A questão é que a reencarnação é tão presente na Bíblia, que naquela passagem anterior, o entrar na vida, em muitas traduções, é substituído por entrar no reino de Deus, que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tanto se fosse entrar no reino de Deus, que não faz sentido entrar no reino de Deus aleijado, e também não faz sentido para o texto em si. Mas no original em grego está lá, entrar na vida. Ele explica muito bem essa questão das deficiências nessa passagem. Como eu disse, nós temos as provas, que são situações de experiência de teste, aprendizado moral espiritual do espírito encarnado, que são o seu progresso. Temos as expiações, que são sofrimentos ou dificuldades enfrentados pelo espírito, como consequência direta de erros cometidos no passado, com função reparadora. E temos as missões, que são tarefas assumidas voluntariamente pelo espírito para contribuir com o progresso coletivo, envolvendo sacrifícios pessoais em benefício de outros, que foi, obviamente, o caso de Jesus. E como limpar o perispírito? Haroldo também explica o seguinte: vamos mergulhar num vaso, num carvão que suga suas imperfeições, o corpo humano. O filho bem deficiente está sendo purificado. Todas as doenças do corpo físico têm suas gênesis em processo de adoecimento da alma. É um perispírito deformado que está tendo a oportunidade de tirar sua deformação, passando isso para a carne. O corpo é como uma esponja. Imagina que você vai caçar caranguejo, você entra lá no lamaçal. Depois disso você vai tomar um banho, você vai usar uma esponja. A esponja vai limpar seu corpo, mas ela vai ficar em um estado deplorável depois. É exatamente isso que acontece no corpo humano. Ele funciona como uma esponja que suga as imperfeições, que limpa as vibrações que estão no perispírito, as vibrações negativas. E essas vibrações, passadas ao corpo físico, muitas vezes se manifestam em formas de enfermidade. E isso muitas vezes acontece ainda no ventre materno, porque aquelas vibrações já começam a alterar a formação do corpo no seu desenvolvimento. No livro Seu Inferno, Kardec diz que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessários ainda a expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo para a esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. O contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Então, sempre que uma pessoa pecar, sempre que ela fizer o mal, sempre que ela utilizar mal o órgão, ela necessariamente tem que vir deficiente, ela tem que vir com enfermidade? Não necessariamente.
reparação. Imagine aquele traficante que botou fogo na pessoa lá dentro do pneu, aquele playboy que queimou o bandido. Ele não precisa retornar como deformado, ele pode retornar como médico, um cirurgião plástico que vai cuidar de pessoas que foram queimadas, que vai tratar, vai fazer o bem, vai vir para praticar o bem, inclusive para quem não puder pagar. O problema é que esse cara chega aqui e ele começa a se deslumbrar, porque ele promete uma coisa do outro lado, mas a carne pesa. E aí ele vai ver aquela modelo lá, famosona, que vai querer fazer uma plástica, e ele vai resolver abrir uma clínica, e ele vai esquecer tudo aquilo que ele não fez, tudo aquilo que ele prometeu. Então na outra, ele tenta de novo. De outra forma, ele tenta, ele volta, ele tenta. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Então ele pede para vir com uma doença, ele pede para vir com uma imperfeição, para ajudar ele entender de fato que aquilo que ele fez é errado, porque ele ainda, no íntimo, não entendeu. É difícil de entender isso aqui, porque a gente não entende o que é saúde. O que é saúde? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas eu prefiro a resposta de Emmanuel. No livro Consolador, Emmanuel diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Gente, o que importa é a saúde do espírito. A saúde do espírito é mais importante do que a saúde do homem. Precisamos começar a pensar como espíritos e parar de pensar como homens. Muitas vezes a doença vem para deixar o espírito saudável. É isso que acontece no regime de sanções, conforme a doutrina dos espíritos. Do livração e reação, ensinamento do benfeitor Druso. É assim que para todos nós, no começo das vidas carnais, solicitamos o regime de sanções, ou alguém, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, o obtém suplicando em nosso benefício as autoridades superiores. Não nos reportamos aqui as medidas de natureza moral, ou seja, não é aquilo ali que eu falei antes da moral. Aqui é outra coisa, providência retificante, depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós e nós mesmos, sejam com as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Aqueles que por diversas vezes perderam vastas oportunidades de trabalho na terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como seja o álcool, e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da bula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável. Imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloto, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, pela leviandade que se utilizava do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis. Pedem formas orgânicas, ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos, que obstêm os movimentos demasiado livres. Companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, né? Como os corruptos que nós temos aí, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade por meio da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais, que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despendem de sagrados recursos do espírito da perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rodam aparelhos cerebrais com ligações graves e dolorosas para que nas reflexões de temporário ostracismo possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusam de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que se admitem as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais o eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações no tireoide, e os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes
faladores que escarneceram da divina missão do verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas. Suplicam doenças nas cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Usou mal o verbo, enganou as pessoas através da lábia, da oratória, voltou sem voz. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares, infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a nudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o bênfico, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, tendendo-nos aos próprios julgos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. De novo, vamos pensar como espíritos. Eu lembro daquele caso da criança cega, surda-muda, sem braços, que a mãe levou o Chico Xavier, pois ela só tinha perna, mas as pernas estavam necrosando, estavam perdendo a perna. E ela perguntou: Chico, por quê? Por que uma criança inocente pode sofrer tanto? E Emmanuel explicou ao Chico que aquele espírito ali, que não tem nada de inocente, havia se suicidado nas suas últimas 10 encarnações e pediu para voltar cego, surdo, mudo, sem braços, para que ele fosse impedido de se suicidar. Só que mesmo assim, nos pensamentos íntimos dele, com as pernas, ele estava planejando andar e se jogar de uma ponte. Então, a providência divina veio lhe tirar as pernas para que ele fosse impedido também de se suicidar. Então, a gente tem que pensar na vida e na saúde espiritual. A gente tem que parar de focar no plano material. Não quer dizer que a gente não tem que cuidar da saúde do corpo, não. Temos que cuidar da saúde do corpo, temos que cuidar da saúde do espírito. Porque cuidando da saúde do espírito, nós cuidamos da saúde do corpo. Mas a gente tem que, para entender como funciona a justiça divina, a gente tem que pensar como espírito e não como ser humano. E assim, André Luiz explica também sobre a classificação das dores, como a evolução da expiação e dor auxílio. Vamos chegando no final. Dor de evolução, o fel sobre o malho, a semente na cova, o animal sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável sendo consciente para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor de evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser. Sem a qual não existiria o progresso. A criança vai engatinhar porque ela quer pegar alguma coisa, que ela quer para aliviar alguma coisa, algum problema, alguma dor, ela vai chorar porque ela está com fome. A mesma coisa acontece com os animais. Esse é o tipo de dor observado nos animais. Originalmente eu trouxe um capítulo que só fala sobre os animais, mas como não teríamos tempo de cortar. Mas essa é a dor da evolução. Só trouxe esse exemplo aqui do leão caçando a zebra. Ele precisa sentir fome, não é? Ele sente fome e ele precisa caçar. Então a dor, no caso da fome, veio como estímulo para ele aprender a caçar. E a zebra precisa do estímulo de saber o que é ser caçado para poder preservar a própria espécie. E isso daí é um processo que se prorroga, através de múltiplas encarnações sucessivas também no reino animal. Então a dor do animal, ela age de fora para dentro, porque o animal não tem expiação, o animal não tem consciência, o animal ele não lesa o perispírito dessa forma como o homem lesa, porque ele não tem consciência de si mesmo para isso. Temos a dor de expiação, que vem de dentro para fora, aí sim, marcando a criatura no caminho do século, detendo complicados de aflição para regenerar perante a justiça, que são essas doenças que nós mesmos causamos em nós mesmos. E por fim, a dor auxílio. Em muitas ocasiões, nossa alma adquire compromissos cultosos nisso, naquele sentido. É assim que recebemos a bênção de prolongadas, dolorosas enfermidades no voltório, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade,
Ou seja, aquele homem lá provavelmente cometeu um crime, mas a doença impediu que ele cometesse. Ou, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos escolhidos de surpresas arrasadores na transição para a morte. Às vezes, uma doença é benéfica, porque se a pessoa desencarnasse de uma hora para outra, às vezes sem pedir um perdão, sem conversar com seus entes queridos, aquilo seria assim muito mais complicado. Então, às vezes, uma doença vem para curar enfermidades da alma. O infarto, trombose, hemiplegia, o câncer penosamente suportados, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem boas auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longos reflexões benéficas e sanas para o ingresso respeitável na vida espiritual. E, chegando ao final, como lidar com a dor? Vocês conhecem a lenda do sábio oriental? Diz a lenda do sábio oriental, que o homem ocidental, que sofria muito, ficou sabendo que um sábio do Oriente tinha resposta para aliviar as dores e os sofrimentos. Então viajou à procura desse homem. Chegou lá, após uma longa viagem, chegou lá no Tibete, no alto de uma montanha, e encontrou um homem dentro de uma caverna. E nessa caverna havia só uma cama coberta de palha com diversos pergaminhos. Surpreso, o homem perguntou: onde estão suas coisas? Aí o sábio respondeu: onde estão as suas? O viajante retrucou então: olha, mas eu estou de passagem, eu não preciso trazer muitas coisas. E o sábio disse: eu também. A vida é uma passagem. Todos nós aqui estamos de passagem. Tudo passa. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, se nós estamos chorando, não se preocupe. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, como já nos ensinou o Mestre. E Kardec nos explica: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. As provações, quando enfrentadas com devida resignação e confiança no auxílio do Pai Maior, não passam de convites da própria vida ofertados em prol do nosso apoiamento útil. Concluindo, eu tenho que falar sobre mais esse ensinamento do Cristo: tomar a cruz. Porque Emmanuel também falou sobre isso no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, intitulado Atitudes Essenciais. Ele comentou essa palavra, essa passagem do Cristo. Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que o Mestre quis dizer com isso? Duas atitudes fundamentais de documentos do Eterno Benfeitor, se nos propomos a desfrutar na intimidade: tomar a cruz redentora dos nossos deveres e seguir os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos querem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado e enternecedor. Uns se agarram à alimentação e ao avituamento das horas. Outros se cristalizam na ignoria e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo,
com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Assim a mão encerra a mensagem, mas eu deixo mais essa aqui, que é o momento em que nós finalmente poderemos largar a nossa cruz. É o momento em que nós não precisaremos mais dos filhos da carne. É o momento em que a matéria não exercerá mais uma influência sobre nós e nós estaremos em comunhão perfeita com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Pai Celestial. Como sempre, mais uma vez, desculpe o passado da hora. Boa noite. Obrigado. Eu avisei você, né, que eu sou modesto. Então a gente agradece muito o Robert por essa hora e pouco que a gente passou ouvindo esses estudos profundos, né, através da dor, do sofrimento, que são as molas de evolução que a gente tem no planeta Terra. Robert, verdade. Então assim, agora a gente vai passar para a segunda parte dos trabalhos. Pedir a todos agora que a gente entre em contato com o nosso mundo íntimo, que a gente faça aquela meditação profunda, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga da casa, que o tempo todo nos ampara, nos recebe e nos dá força para que perante esses sofrimentos, essas tribulações da vida na carne, a gente possa, como estudantes, ir aprendendo todas as lições, para um dia podermos passar de sério, crescermos como espíritos imortais que somos, e quem sabe, no futuro mais próximo, estamos perto de Jesus, de espiritualidade, para podermos realmente trabalhar em prol da humanidade. Pedir também, Senhor, pela hora do passe, que possamos todos receber aquilo que aqui viemos buscar, segundo o merecimento de cada um. E que nesse novo ciclo, esse ano que começa, possamos ter mais disciplina, mais coragem e mais fé, para caminharmos juntos em direção a Deus. Obrigado por tudo. Encerramos essa parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.